Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Américo Alves, sou cardiologista e vamos dar continuidade então ao nosso curso básico de eletrocardiograma. Só relembrando, como eu venho falando aí em todas as aulas, o conhecimento, ele parte aí de um ponto inicial em que a gente vai geralmente falando várias vezes sobre esse mesmo assunto, de cada vez mais e cada vez mais aprofundado. Então vocês vão reparar que algumas coisas que eu vou falar na aula de hoje, eu já falei na primeira e na segunda aula, só que vamos aprofundar um pouco mais. E nesta terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre a onda P. Lembrando que em nossa primeira aula a gente fez uma introdução à eletrocardiografia. Na segunda aula, nós falamos sobre esses 5 passos aqui. Então agora vamos dar seguimento aqui falando um pouco sobre a onda P. Nós sabemos que a onda P ela representa a despolarização atrial. Tudo começa lá no nosso sinusal, que está no átrio direito. Então o átrio direito ele se ativa instantes antes do átrio esquerdo. Então, a primeira região a se ativar é o átrio direito, depois o estímulo percorre o feixe de Bachmann e ativa o átrio esquerdo. Nós também sabemos que existe um vetor resultante aí da ativação atrial, e este vetor resultante ele é constituído pelo vetor de ativação do átrio direito, que está um pouco para frente, para baixo e um pouco para a esquerda. E aqui nós temos o vetor de ativação do átrio esquerdo. Ele está para a esquerda, para trás e um pouco para baixo. Então, fazendo a resultante entre esses dois vetores, nós temos o vetor resultante da ativação atrial, que está aqui para baixo e para a esquerda. Então, é sempre importante lembrar que, quando nós falamos de onda P, nós temos que enxergar que a primeira porção dela corresponde à ativação do átrio direito, e essa segunda porção aqui vai corresponder à ativação do átrio esquerdo. A agulha que faz o registro eletrocardiográfico, ela entende isso aqui na maioria das vezes como uma coisa só e faz um registro apenas de uma onda. Mas na cabeça nossa a gente sempre tem que enxergar um primeiro componente, que é a ativação do átrio direito, e um segundo componente, que é a ativação do átrio esquerdo. Então, de tal forma, o vetor resultante da ativação atrial, ele situa-se em torno de 60 graus no plano frontal, podendo oscilar entre menos 30 e mais 90 graus. Em geral, ele está aqui próximo de D2, próximo a 60 graus. Então, a melhor derivação para a gente estudar o eixo da onda P é aquela onde a onda P vai ter maior positividade, ou seja, D2. Por isso que quando a gente tem um eletrocardiograma, a gente pode reparar que tem aqui D1, D2, D3 e aqui ó, D2 de novo. A gente faz o que a gente chama de D2 longo. Por que que nós escolhemos D2 para fazer ele de maneira mais demorada? Repare que aqui D2 nós temos apenas 1, 2, 3 batimentos. Aqui nós temos vários batimentos, justamente porque a ativação atrial ela corre praticamente aqui em cima de D2. Uma outra observação importante é saber como que se comporta a onda P em V1. Então, nós sabemos que V1 está aqui no quarto espaço intercostal, na borda external direita. Então, D1 tem uma característica interessante. O primeiro vetor que representa a ativação do átrio direito, então a primeira porção da onda P, ele está aqui, apontando para V1, que está para a direita. Então, a primeira porção da onda P em V1 é uma porção positiva. Já o vetor que vai ativar o átrio esquerdo, o segundo vetor da ativação atrial, ele vai aqui para trás e para a esquerda, fugindo de V1. Então, o segundo componente da onda P em V1 vai ser negativo. Então, a gente tem que saber que em V1, geralmente a onda P apresenta dois componentes. Um componente inicial positivo, que representa a ativação do átrio direito, já que esse é a primeira porção a se ativar, e um componente final negativo, representando a ativação atrial esquerda. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente poder enxergar. Então, olha só, a gente tem um primeiro componente positivo, que representa a ativação atrial direita, e um segundo componente negativo, que representa a ativação atrial esquerda. Então, em V1, a onda P costuma ter esta apresentação positiva e negativa, em V1. Em D2, a onda P,
assim como na maioria das outras derivações, costuma ser arredondada, já que o aparelho que faz o registro, na maioria das vezes, não consegue perceber a ativação atrial direita e a ativação atrial esquerda. Isso quando acontece do aparelho perceber e gerar um pequeno entalhe aqui, esse entalhe ele tem que durar menos que um quadradinho pequeno, ou seja, tem que durar menos que 0,04 segundos e um quadradinho médio 1 milímetro. Então, esse entalhe aqui tem que durar menos que um quadradinho. Qual é a duração normal da onda P? Então, a melhor derivação para a gente estudar a onda P, então é onde que a gente vai olhar. Então, a duração normal da onda P é cerca de 2 quadradinhos e meio, ou 100 milissegundos. Então, menor do que isso aqui. Então, é até 2 quadradinhos e meio. Então, como é que a gente vai fazer para olhar a duração da onda P? Então, a gente costuma ir lá em D2, vamos olhar aonde que essa onda P começou, onde que essa onda P terminou, e vamos contar quantos quadradinhos que esse processo aqui está ocupando. Então, aqui a gente tem quase 2 quadradinhos, uma onda P normal. Então, vamos olhar esse outro exemplo aqui. Então, vamos para D2, vou dar um zoom aqui. Então, nós vamos ver onde que essa onda P começou, onde que essa onda P terminou. Então, nós vamos ter mais ou menos aqui 2 quadradinhos e meio. Então, é assim que nós vamos contar a duração da onda P. Em relação à amplitude e à altura, nós também vamos estudar em D2. E uma característica interessante, enquanto que a duração normal da onda P é ser menor do que 2 quadradinhos e meio, a amplitude também será até 2 quadradinhos e meio. Então, nós vamos gravar o número mágico aqui da onda P, 2 quadradinhos e meio. Então, como é que nós vamos olhar a amplitude, a altura da onda P? Nós vamos ver aqui onde que ela começou, onde que ela teve a sua amplitude máxima e vamos ver quantos quadradinhos que isso aqui está correspondendo. Então, aqui nós temos uma onda P com uma altura mais ou menos de 1 quadradinho. Então, essa é a amplitude. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Vamos lá em D2, vou dar um zoom aqui. Então, nós vamos ver onde que a onda P começou e sua amplitude máxima. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 quadradinhos de amplitude. É assim que nós vamos contar a amplitude da onda P. Muito bem. Mas, no primeiro passo, nós falamos que o primeiro passo é olhar a identificação. Dentre várias coisas que eu falei com vocês na identificação, uma delas que eu citei foi o biotipo. Então, nós temos que saber se o nosso paciente ele é brevilíneo ou longilíneo, porque a característica da onda P tende a ser diferente nesses pacientes. Um paciente brevilíneo, um paciente mais baixinho, mais barrigudo, ele tende a ter um coração mais aqui horizontalizado. Então, a onda P dele em D1 tende a ser maior que a onda P em D3. Já aquele paciente que é longilíneo, paciente mais alto e mais magro, o coração desse paciente tende a ser mais verticalizado. E neste caso, quando ele verticaliza mais, a onda P em D3 tende a ser maior que a onda P em D1. Então, isso é uma característica em relação ao biotipo. Se o paciente não tiver nenhuma doença prévia, nenhuma doença que leva à alteração atrial, os pacientes brevilíneos, eles costumam ter o coração mais horizontalizado, então a onda P em D1 costuma ser maior do que a onda P em D3. Já os pacientes longilíneos, que são mais altos e mais magros, o coração tende a ser mais verticalizado. Então, a onda P em D3 costuma ser maior que a onda P em D1. Muito bem. Então, agora nós vamos ver as alterações da onda P. Então, nós vamos falar agora sobre as sobrecargas atriais. A gente sabe que a onda P se refere ao processo de ativação atrial. Então, o que eu estou enxergando aqui de alteração na onda P, eu estou enxergando de alteração atrial. Então, vamos falar primeiro aqui sobre a sobrecarga atrial direita. Sobrecarga atrial direita. O que é que nós temos que saber aqui? Quando nós temos uma sobrecarga atrial direita, a gente tende a ter um aumento desse vetor que representa a ativação do átrio direito. E como eu já disse para vocês, esse vetor que representa a ativação atrial direita, ele está para baixo,
um pouco para frente, um pouco para a esquerda. Então, na hora que eu tenho uma sobrecarga atrial direita, tende a ocorrer um aumento desse vetor. E quando nós temos um aumento de um vetor, no eletrocardiograma, a representação vai ser um aumento de sua amplitude. Então, quando nós temos um aumento do átrio direito, no eletrocardiograma nós vamos observar um aumento da amplitude, da altura da onda P. Até mesmo porque, se nós lembrarmos, a gente sabe que a onda P, a primeira porção dela é a ativação atrial direita e a segunda porção é a atrial esquerda. Então, por mais que o átrio direito cresça, ele não é capaz de aumentar a duração da onda P. Então, quando a gente tem sobrecarga atrial direita, nós estaremos diante de aumento de amplitude, porque esse vetor aqui vai ficar com maior intensidade. E esse vetor aqui, ele está apontando para baixo, ou seja, ele está apontando aqui nessa região aqui, ó, apontando para D2, D3 e AVF. Consequentemente, é onde vai ter a maior amplitude da onda P. Uma onda P podendo ficar até mesmo apiculada. Então, nós vamos ter um aumento da amplitude da onda P. Nós vimos que a altura normal da onda P é ser menor do que 2 quadradinhos e meio. Então, agora aqui nós vamos ter uma onda P maior do que 2 quadradinhos e meio. Então, se eu tenho uma onda P com uma altura maior do que 2 quadradinhos e meio, nós estamos diante de uma sobrecarga atrial direita. Então, lembrem-se disso. A sobrecarga atrial direita promove aumento de amplitude, principalmente onde? Em D2, D3 e AVF, já que esse vetor que está aumentando, ele aponta para baixo, ou seja, aponta para essas derivações, e essa onda P tende a ficar mais pontiaguda, mais apiculada. Quando nós temos uma sobrecarga atrial direita também, nós temos um deslocamento do vetor resultante em direção a esse vetor que está ficando cada vez maior. Então, esse vetor tende a deslocar mais para a direita. Então, quando a gente tem uma sobrecarga atrial direita, há uma tendência do desvio do eixo da onda P para a direita, ou seja, enquanto que a onda P normalmente estava aqui próximo de mais 60, ela vai andando aqui para em torno de mais 90, vai deslocando para o lado direito. E quando a gente tem essa onda P com a amplitude aumentada e desviada mais para a direita, e como que nós vamos saber isso? Se está caminhando mais para D3, a onda P tende a ter uma configuração maior, mais apiculada em D3 do que aqui em D1. Então, isso nós vamos chamar de onda P pulmonale, principalmente quando a gente tem problemas pulmonares importantes, como um corpo pulmonale, uma DPOC, por exemplo, um TEP crônico. Então, vamos lembrar dessa característica aí. Se eu tenho uma sobrecarga atrial direita associada a problemas pulmonares importantes, isso aí é doença adquirida, há uma tendência dessa onda P, do vetor resultante da ativação atrial, deslocar mais para próximo de 90, ou seja, ficar deslocando aqui para a direita. Então, a gente chama essa onda P de onda P pulmonale, e ela se relaciona com essas cardiopatias adquiridas que eu citei para vocês. Quando a gente tem uma sobrecarga atrial direita, mas esse vetor resultante da ativação atrial ele tende a deslocar mais para próximo de D1, isso aqui costuma acontecer em cardiopatias congênitas. Então, a gente costuma observar isso aqui em atresia pulmonar, em estenose de tricúspide, em doença de Fallot. Então, nós vamos chamar essa onda P de onda P congenitale. Uma outra observação importante é que, à medida que há um aumento da frequência cardíaca, então, reparem vocês aqui nesse traçado aqui, vamos ver se a gente consegue calcular mais facilmente aqui, não tem nenhum complexo QRS que sai em cima de uma linha mais espessa. Vamos pegar esse aqui, ó. Então, aqui nós temos 5, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Então, calculando essa frequência aqui, nós vamos pegar 1.500 e dividir por 13. Pegando a calculadora, 1.500 dividido por 13, nós vamos ter uma frequência aproximada aqui de 115. Então, nós estamos diante aqui de uma taquicardia, uma frequência maior do que 100. À medida que a frequência cardíaca aumenta, há uma tendência de ocorrer um aumento da amplitude da onda P.
Então, lembrem-se que taquicardia também pode estar relacionado com o aumento da amplitude. Então, é interessante olhar essa onda P com o ritmo sinusal de base do paciente aí. Então, só para observar que a taquicardia pode aumentar a amplitude da onda P, tornando essa onda P mais apiculada. Muito bem. Alguns alunos gostam sempre de perguntar o seguinte: professor, existe alguma maneira de observar a sobrecarga atrial direita quando não há onda P? Porque eu preciso olhar o aumento da amplitude para dizer que nós temos uma sobrecarga atrial direita. E se eu não tiver onda P, por exemplo, uma fibrilação atrial que não tem onda P, a gente consegue? Sim. Existe um sinal chamado sinal de Penhallosa-Franchese, que ele vai mostrar para a gente uma alteração da voltagem do complexo QRS. Estamos falando aqui do complexo QRS de V1 para V2. Como assim, professor? Não entendi. Olha para cá. Então, se a gente tem aqui um aumento, uma sobrecarga do átrio direito, há uma tendência de V1 não enxergar bem o que está acontecendo aqui no átrio esquerdo, porque esse aumento desse átrio direito vai atrapalhar V1 enxergar aqui. Mas, quando nós olhamos aqui para V2, V2 já consegue enxergar melhor o lado esquerdo. Então, quando o átrio direito vai crescendo muito, ele atrapalha V1 enxergar o que acontece aqui com o ventrículo esquerdo. Já V2 não vai ser atrapalhado pelo átrio direito que cresceu, conseguindo enxergar bem o ventrículo esquerdo. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui em V1 um complexo QRS de amplitude pequena, e em V2 a gente já tem um complexo QRS com uma amplitude bem maior. Então, a isso nós chamamos sinal de Penhallosa-Franchese. O que é isso? É um complexo QRS de baixa voltagem em V1 e que aumenta de amplitude significativamente em V2. Então, olha aqui, QRS de baixa amplitude em V1 e que aumentou significativamente de amplitude em V2. Nós vimos que isso não é o normal. O normal é acontecer uma progressão de onda R, é um aumento progressivo, não é esse aumento súbito. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre a sobrecarga atrial esquerda. O que é que nós temos que saber sobre a sobrecarga do átrio esquerdo? Como eu já disse, a ativação atrial, aqui a onda P, nós temos um primeiro componente que é o átrio direito, um segundo componente que é o átrio esquerdo. Então, qualquer alteração que nós tivermos aqui no átrio esquerdo vai ser suficiente para provocar um aumento na duração da onda P. Então, quando nós falamos de sobrecarga atrial esquerda, nós estamos falando de aumento da amplitude. Desculpa, nós estamos falando de aumento da duração da onda P. Nós vimos que a duração dela normal é ser menor do que 2,5 quadradinhos. Então, quando nós temos uma sobrecarga atrial esquerda, nós temos um aumento da duração da onda P. Então, esse aumento da duração da onda P maior do que 2,5 quadradinhos, observado em D2, que é a melhor derivação para estudarmos a onda P, nós vamos estar, então, diante de uma sobrecarga atrial esquerda. E isso aqui pode fazer com que haja a percepção do aparelho do átrio direito e depois da ativação do átrio esquerdo, separando esses componentes, já que o átrio esquerdo está mais demorado. E aí, esse entalhe ele pode ser melhor percebido no traçado ou no registro eletrocardiográfico. Então, quando a gente tem uma sobrecarga atrial esquerda, é muito comum a gente observar a ativação do átrio direito e depois a ativação do átrio esquerdo, aumentando a duração da onda P, principalmente em D2, que é onde a gente olha essa sobrecarga atrial. Então, aqui só para mostrar para vocês uma onda P com um entalhe. Uma onda P chamada de onda P bífida, ou alguns autores falam que é a onda P em corcova de camelo. Então, aqui nós temos essa onda P com entalhe. A gente chama essa onda P de onda P mitrale. Lembrando que esse entalhe aqui parece um M. Então, onda P mitrale. Então, eu disse para vocês que uma onda P normal até pode ter esse entalhe, mas a distância entre eles tem que ser menor do que um quadradinho pequeno. Então, quando a gente tem esse entalhe maior do que um quadradinho, nós estamos diante de uma onda P mitrale, de uma sobrecarga atrial esquerda. Uma outra
informação importante é percebermos o que acontece com a onda P em V1. Eu já disse para vocês que em V1 a onda P costuma ser bífida. Ela tem uma fase inicial positiva, que representa a ativação atrial direita, e uma fase final negativa, que representa a ativação atrial esquerda. Então, quando eu tenho uma sobrecarga do átrio esquerdo, há uma tendência a aumentar essa fase negativa da onda P em V1. Então, nós vamos ter uma fase inicial positiva, e essa fase negativa vai representar um aumento do átrio esquerdo. Um aumento de quanto? Então, esse aumento geralmente é mais do que um quadradinho pequeno. Então, isso aqui vai ser maior do que um quadradinho pequeno. Então, reparem vocês, aqui nós estamos olhando V1, e aqui nós temos a primeira porção, a positiva, que é a ativação do átrio direito, e olha só a porção negativa aqui, ó, deu muito mais do que um quadradinho pequeno isso aqui. Então, isso aqui, o aumento da fase negativa da onda P em V1 maior do que um quadradinho, nós vamos chamar isso aqui de índice de Morris. Então, o índice de Morris é o aumento da fase negativa da onda P em V1 maior do que um quadradinho. Então, reparem vocês, aqui tem um quadradinho. Esse aumento dessa onda P aqui, ó, deu muito mais do que um quadradinho. Então, isso é um sinal de sobrecarga atrial esquerda. Então, só para exemplificar aqui, olhamos aqui para V1, o primeiro componente aqui, ativação do átrio direito, e olha só a fase negativa da onda P de V1. Deu aqui 1, 2, 3, 3 quadradinhos aqui. Então, isso aqui é o índice de Morris, que é sinal de sobrecarga atrial esquerda. Já que nós estamos tendo agora um aumento do átrio esquerdo, há uma tendência de aumentar esse vetor aqui que está apontando para a esquerda. Então, a onda P agora tende a deslocar mais para a esquerda. Então, quando a gente tem uma sobrecarga atrial esquerda, há uma tendência de haver um desvio do eixo da onda P, o SAP, para a esquerda. Bem como a gente falou lá atrás, na sobrecarga atrial direita, há uma tendência do desvio do eixo da onda P para a direita. Então, concluindo aqui o que a gente já viu até agora, a duração normal da onda P é ser menor do que 2 quadradinhos e meio, a altura da onda P ser menor do que 2 quadradinhos e meio. Então, se eu tenho uma onda P com uma amplitude maior do que 2 quadradinhos e meio, nós estamos diante de uma sobrecarga atrial direita. Se eu tenho uma duração da onda P maior do que 2 quadradinhos e meio, nós estamos diante, então, de uma sobrecarga atrial esquerda. Lembrando que também pode ser representado por um aumento da distância entre o entalhe dessa onda P maior do que um quadradinho. É só isso mesmo? É só isso mesmo. Então, se eu fosse vocês, eu gravaria isso aqui, ó. O número mágico da onda P é 2,5. Onda P, duração normal, D2, até 2 quadradinhos e meio. Amplitude, altura normal da onda P em D2, até 2 quadradinhos e meio. E, se por um acaso eu preencher os dois critérios, aumento de duração e amplitude, eu estou diante de uma sobrecarga biatrial. Muito bem, então vamos fazer a análise agora de alguns traçados. Então vamos pegar esse traçado aqui. Então, se a gente olhar aqui para D2, a gente percebe que a onda P parece que está querendo ficar um pouco mais apiculada. Normalmente a onda P ela é mais arredondada. Lembrem-se que durante um quadro de taquicardia, a onda P pode ficar mais apiculada, o que não é o caso nesse traçado eletrocardiográfico aqui. Então, a gente pode olhar aqui em D3, podemos olhar aqui a onda P aqui em AVF. Então, aqui parece que está durando 1, 2, 3 quadradinhos. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos olhar aqui. Essa onda P está aqui praticamente em cima da linha aqui, chegando aqui, ó. Então, 1, 2, quase 3 quadradinhos, mais do que 2,5. Então, nós temos aqui um aumento da amplitude da onda P. E nós vimos que quando há um aumento da amplitude da onda P, nós estamos diante de uma sobrecarga atrial direita. Uma outra característica que eu falei com vocês é que se eu tenho uma sobrecarga atrial direita, há uma tendência ao desvio do eixo da ativação atrial para a direita.
Então, vamos calcular o eixo da onda P nesse caso aqui, para a gente ver se isso está acontecendo. Então, vamos desenhar aqui a rosa dos ventos da cardiologia, ou sistema hexaxial. Espero que vocês já estejam sabendo desenhar este sistema hexaxial. Então, aqui é D1, 0 graus. Aqui é AVF. Do lado de AVF, nós temos D2 e D3. O paciente está de frente para a gente. Então, aqui é o braço esquerdo do paciente e aqui é o braço direito do paciente. Então, vamos lá. Onda P positiva em D1. Se a onda P está positiva em D1, D1 é positivo para a esquerda. Então, eu sei que tem que estar para a esquerda. Vamos ver a AVF. Onda P positiva em AVF. AVF é positivo para baixo. Então, eu já sei que a onda P está nesse quadrante aqui. Eu quero esperar que é o quadrante normal da onda P. Mas agora vamos continuar para a gente calcular o nosso eixo. Então, vamos pegar uma derivação que não passa aqui dentro desse quadrante. Quem não passa aqui dentro é D3. Olha lá, D3 não passa lá dentro. Olha só, D2 está passando. E a VL. A VL não passa lá dentro. Porque a VR passa lá. Então, vamos pegar aqui D3 para ver o que aconteceu. Vamos só mudar de cor para facilitar o entendimento. Então, vamos pegar aqui D3. Se eu peguei D3, eu vou aqui no eletro e olho. D3, a onda P está positiva. D3, a gente sabe que é positivo aqui, ó, para baixo e para a direita. Então, quem corta D3 ao meio é a VR. Então, esse eixo aqui está aqui, ó. Não ajudou muito, porque nós temos aqui uma interseção de duas fatias aqui do sistema hexaxial. Então, vamos pegar aqui a outra derivação que sobrou, que é a VL. Então, vamos pegar a VL. Vamos lá no eletro. A VL, a onda P está negativa. Onda P negativa. A VL é positivo aqui para a esquerda e ele é negativo aqui para baixo e para a direita. Então, como está negativo a VL, então ele está para esse lado aqui. Quem corta a VL ao meio é D2. Então, está no lado negativo de D2 para cá. Se nós olharmos a interseção aqui dos três passos, então ficou aqui, ó, entre 90 e 60 graus. Como a gente viu, a onda P normalmente está aqui próximo de D2, próximo dos 60 graus. Nesse caso aqui, ela está entre 60 e 90, ou seja, há uma tendência do desvio desse eixo aqui da onda P para o lado right, para o lado direito, mostrando que realmente, quando a gente tem uma sobrecarga atrial direita, há uma tendência do desvio do eixo da onda P para a direita. Vamos agora analisar este segundo traçado aqui. Então, já chama a atenção uma onda P aqui, ó, em corcova de camelo, uma onda P bífida. Vamos dar um zoom aqui. Então, olha só essa onda P. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, olha só essa onda P aqui. Então, ela está durando aqui, ó, daqui até aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, nós temos uma onda P. Se a gente olhar aqui também, ó, o ápice dos entalhes está dando mais de um quadradinho. Então, nós estamos diante de um aumento da duração da onda P. Se eu tenho um aumento da duração da onda P, eu estou diante de uma sobrecarga atrial esquerda. Ah, professor, tem macete para isso? Não? Não, não tem. Quando eu comecei a estudar eletro pela primeira vez, lá no terceiro período de medicina, eu gravei assim, ó. Duração começa com D, direita começa com D. Então, se eu tenho um aumento da duração, eu vou lembrar de sobrecarga atrial direita, só que é o contrário. Então, o aumento da duração é sobrecarga atrial esquerda. Se eu tenho uma sobrecarga atrial esquerda, eu posso esperar que o eixo desvie para a esquerda. Então, pode acontecer de ocorrer um desvio do eixo para a esquerda. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, vamos desenhar o nosso sistema hexaxial. Vocês já devem estar craques de tanto que a gente já desenhou isso aqui. Aqui é D1 a 0 graus. Aqui é AVF a 90. D2, D3. O paciente está de frente para a gente. Então, aqui é o braço esquerdo do paciente, left. E aqui é o braço direito, right, do paciente. Então, vamos lá. Então, onda P em D1 está predominantemente positiva. D1 é positivo aqui para a esquerda, então tem que ser um quadrante esquerdo. Vamos olhar a AVF. Em AVF, a onda P está predominantemente
negativa. A onda P está predominantemente negativa aqui em AVF. Se ela está negativa, ela está aqui para cima. Então, eu já sei que esse aqui é um quadrante superior esquerdo, ou seja, nós já sabemos que a onda P normalmente está próximo aqui de D2, então ela está deslocando aqui para o lado esquerdo. Então, quando a gente tem uma sobrecarga atrial esquerda, há uma tendência do desvio do eixo para a esquerda. Vamos olhar esse traçado aqui agora. Então, se a gente prestar atenção aqui, olha só para V1, que coisa interessante. Tem a fase positiva de V1, da onda P em V1, que representa a ativação do átrio direito, e tem uma fase negativa muito ampla aqui, ó, muito mais do que um quadradinho isso aqui. Já disse para vocês, isso aqui é o índice de Morris, que é sobrecarga atrial esquerda. Então, já sei aqui, só de olhar para V1, que nós estamos diante de uma sobrecarga atrial esquerda. A gente também pode olhar aqui e calcularmos a duração da onda P aqui em D2. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 quadradinhos e alguma coisa. Então, se eu tenho um aumento da duração, a gente tem uma sobrecarga atrial esquerda. Se a gente olhar aqui agora a amplitude, a altura da onda P, ela está indo daqui até aqui. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 quadradinhos. Então, se eu tenho um aumento da amplitude, eu estou diante de uma sobrecarga atrial direita. Então, lembrem-se vocês, se a gente estiver diante de aumento de amplitude e aumento da duração da onda P, nós estamos diante de uma sobrecarga biatrial.